Você que está iniciando agora a sua jornada como tarólogo, como taróloga, eu vim trazer uma dica importantíssima para você. Primeira situação que nós precisamos pensar é num bom curso, e isso eu já trago para você. Eu preparei para você o curso Ritual do Tarô. E nesse curso você vai aprender passo a passo, inclusive a escolher o seu melhor tarô. Mas adiantando um pouquinho, eu não posso deixar você sozinho aí, desesperado entre lojas, sites e tudo mais, procurando um tarô maravilhoso. Não é esse que vai lhe ajudar nos seus primeiros passos, mas sim um tarô simples, um tarô original, um tarô clássico. Eu normalmente indico exatamente o tarô do Waite e da Pamela Smith, nessa caixinha aqui que nós damos o nome de tarô original do Waite. É exatamente esta caixinha que vai fazer toda a diferença para a sua compreensão. Normalmente nós começamos a fazer uma belíssima coleção, como eu comecei, como vocês estão vendo, muitos tarôs. E aí vem desde o dourado até os mais famosos que estão aí nos sites mostrando seus talentos e os seus métodos. Mas o mais importante é você ter um tarô que fala com você. Um tarô que você consegue observar em cada lâmina os símbolos necessários para você encontrar e dar um caminho ao seu consulente. Mas para isso, nós precisamos aprender. Primeiro, a estudar. Segundo, a ter disciplina. Terceiro, saber o que é a conexão e entender exatamente a pergunta do seu consulente. E é por isso que eu digo a vocês, meus amigos, acessem aqui na descrição o curso Ritual do Tarô, no qual eu vou ser sua professora. Mas desde já eu esqueci de um detalhe. Eu sou a Sandra Júlia, taróloga há mais de 20 anos e com toda essa experiência eu elaborei um curso que tem um método específico chamado Método Celestita. O Método Celestita traz para você a integração entre o seu tarô, a sua intuição e a resposta que está por vir ao seu consulente. O método Celestita te ensina a compreender melhor a conexão energética que tem o seu consulente na hora da sua leitura. E é por isso que novamente eu venho te convidar. Vamos dar uma olhada nesse curso? Acho que vale a pena, hein? Mas não é só isso não. Trouxe para vocês aqui vários decks para vocês perceberem o que nos seduz quando nós estamos nos primeiros momentos para adquirir o nosso tarô, a nossa segunda pele. Vou mostrar para vocês, por exemplo, do Ciro Marchetti, que é maravilhoso, mas ele é temático. Ele é temático. E sendo um tarô com várias situações, não é? São 78 lâminas que compõem o tarô do nosso querido Ciro Marchetti, nós vamos encontrar os temas variados. Eles podem te ajudar? Na verdade, eles são maravilhosos. Vejam que coisa maravilhosa esse deck. Eu guardo comigo e muitas vezes eu faço a leitura com ele, mas apenas quando existe um tema específico no qual ele pode me ajudar na minha análise. Um outro também muito interessante e que está no mercado com muito carinho é este aqui que eu trouxe para vocês, que muitas vezes me acompanhou. É o tarô As Cartas dos Orixás. Ele que fala, inclusive, sobre muitas dimensões das culturas que habitavam e habitam ainda dentro da religiosidade brasileira, a compreensão desses orixás, desses deuses africanos muito importantes. Aqui nós vamos encontrar uma outra tendência que traz para o nosso tarô também uma análise específica, mas ainda não é uma forma razoável para a gente aprender o tarô na sua tradição, na tradição milenar, que traz para nós uma visão diferenciada dos símbolos integrativos desde o processo medieval
até e também dos primórdios do conhecimento e das energias que o homem traz dentro de sociedade, como até os dias de hoje. Não são esses os decks temáticos que vão lhe ajudar a caminhar dentro da tradição da análise do tarô. Ao mesmo tempo, nós vamos encontrar hoje um tarô também bem específico, que é o After Tarô. Este aqui é uma delícia ter para os seus momentos individuais. Sabe aquele momento que você já fez uma leitura, fez duas e depois você quer se divertir um pouquinho? Esse tarô é indicado. Ele te ensina? Não, mas ele te traz conclusões muito específicas. Eu tenho com muito carinho o After Tarô. Um outro momento para poder mostrar para vocês como o nosso querido Ciro Marchetti coloca os temas principais, eu trouxe para vocês este maravilhoso tarô que trabalha com o poder feminino, que trabalha inclusive com as questões das grandes mestres sensitivas, que são as mulheres que conduz toda uma emanação na leitura de tarô. Ele também traz para nós uma visão temática. E para quem está iniciando, quem está no seu passo a passo, o melhor seria ocupar ao mais tradicional, mais ligada aos símbolos, para que você possa reconhecer depois nessa dimensão de vários tarôs o que realmente é importante você falar para o seu consulente, ou até mesmo para você que está iniciando agora as suas leituras individuais. E também eu gostaria de trazer algo inédito que eu guardo com muito carinho. São 2 tarôs que fazem toda a diferença no sentido de quando você tem um cantinho, sabe, para você guardar aquela coleção maravilhosa. Eu trouxe 2 tarôs que aqui no Brasil é um pouco difícil encontrar. Este aqui é o oráculo chinês, é um tarô chinês que eu encontrei fora do Brasil. Aqui eu não encontrei, foi muito difícil. Eu queria muito ter um tarô que pudesse falar sobre a dimensão cultural chinesa, não é? E ele vem muito bonitinho, traz aqui todos os seus movimentos, os dizeres, como a gente sempre diz, né? Um guia. E ele traz uma coisa diferente para a gente observar, não é? Ele traz a figura, não é? Dos dizeres, que nós chamamos de lâmina, né? Com os seus dizeres, e também as figuras máximas, não é? Então deixa eu trazer aqui para vocês verem como é interessante esse tarô aqui, que ele traz mais, veja bem, tudo isso aqui são os guias, as mensagens do tarô chinês, que está ligada ao taoísmo, não é? E depois eles têm as figuras principais do cotidiano do chinês. Olha que interessante. E aí vocês podem me perguntar, mas Sandra Júlia, por que você tem tanto tarô? Porque o tarólogo normalmente é um colecionador de tarô. E você não vai ser diferente de mim não, e como de muitas outras pessoas. Nós colecionamos os tarôs. Bom, e agora eu trouxe um que saiu quentinho do forno, tá? E acho que poucas pessoas têm esse tarô. Realmente são poucas pessoas que têm esse tarô. Esse daqui, ele foi inspirado nas, vamos dizer, nas telas de Klimt. É muito bonito. Ele é pequenininho, é um tarô de bolso, como eu chamo, né? Vem com seu guia direitinho. Olha que coisa maravilhosa, tá? É um tarô de mão ou de bolso, como nós chamamos, não é? Mas eu não tenho coragem de carregar no meu bolso não, viu, gente? Porque eu acho ele tão lindo, tão maravilhoso, tão dourado e com tantas telas lindíssimas. São as 78 lâminas na interpretação desse pintor maravilhoso, Klimt. E ele vem comemorando, não é? Toda a passagem desse pintor dentro das 78 lâminas. Pois é, nós tarólogos temos, como eu disse a vocês, uma mania de colecionar a arte de analisar o tarô
e a arte de perceber a diferença de cada um desses pintores, desses desenhistas que fazem parte do panteão e da ideologia de se montar tarôs específicos para leituras. Bom, todos esses detalhes eu trouxe para vocês perceberem que é importante a gente ter paixões. E o tarô é uma paixão. Mas para poder fazer uma leitura específica e trabalhar com o tarô, nós precisamos de um curso bom, de um método que traga para nós segurança, assertividade. Ter muitos tarôs é muito interessante para você poder brincar, para você poder mostrar, inclusive, o quanto que é gostoso observar vários autores e vários pintores também. Mas, se nós não tivermos um bom curso, nós não conseguimos obter realmente a função desse oráculo, que é a função de trazer um guia, um caminho específico para as pessoas que têm lá os seus dilemas, ou até para nós, quando nós encontramos na nossa vida alguns dilemas, é importante nós termos como analisar um caminho novo para poder construir novos cenários na nossa história. Agora que você viu uma série de decks que faz parte da paixão de muitos tarólogos, inclusive minha paixão, eu gostaria de indicar a você o melhor deck para você aprender e dar os seus primeiros passos nas leituras. É justamente o clássico, o tarô original do Waite e da Pamela Smith. Aqui na minha mão, ele está aqui, eu deixei viradinho, tem algumas lâminas que aí já saíram do contexto para que você possa ver melhor. E eu gostaria de apresentar por que eu acho que um tarô clássico te leva ao sucesso. Exatamente porque ele conta uma história nos 56 arcanos menores, e traz para você os 22 arcanos que faz a construção psicológica e filosófica do ser humano. Essa divisão fica muito clara num tarô clássico, fica muito certeira, principalmente quando nós tratamos dos ás, quando nós tratamos do cotidiano. Esse daqui é o 10 de espada, olha que interessante. Não é? As cores falam, os símbolos te remetem rapidamente àquilo que você aprendeu. Aqui, por exemplo, esse daqui também é o 2 de copas e você pode perceber que cada um dos símbolos te remete às questões necessárias para você poder fazer uma leitura, não se segurando a decorar, mas sim a entender o que esta lâmina traz como mensagem. É interessante também observar que cada uma das lâminas, no seu colorido, ela não te confunde. Ela traz um desenho muito tradicional, muito clássico da nossa Pamela Smith, mas ela foi rigorosa na compreensão e na colocação de cada um dos símbolos que você, prestando atenção, você consegue ter uma visão geral sem a necessidade de decorar. Mas só isso não basta. O mais importante é o método que você vai estar exposto para aprender a fazer as suas análises e compreender o seu tarô. O método é crucial. Um curso bom que tenha um método forte, interativo, que lhe ensina as formas de fazer um jogo, que tenha condições de abarcar toda a excelência e a riqueza dos tarôs que eu apresentei a você, vai lhe formar um maravilhoso tarólogo, vai lhe dar uma construção e segurança de análise ao ponto de você abarcar qualquer dilema dos seus consulentes. Para isso eu indico para você o Ritual do Tarô, no qual eu desenvolvi o meu próprio método, que durante 20 anos eu venho exercitando esse método e traz para mim uma grande segurança para abarcar qualquer dilema dos meus consulentes. Portanto,
Se você quiser conhecer mais sobre o curso, acesse o www.ritualdotarot.com.br ou aqui na nossa descrição. Já lembro você, gostando desse vídeo, se inscreva no canal, dê seu like para eu continuar trazendo coisas muito interessantes sobre o universo do tarot.